Olá, muito bem-vinda a mais essa leitura de escolha intuitiva aqui no canal. Vou dar uma breve explicação de por que agora eu tô aqui aparecendo de novo, né? Eu já fiz isso em algum passado remoto, mas eu prefiro sempre fazer a vista da mesa porque o que importa são as cartas, na minha opinião. Porém, meu computador faleceu essa manhã. Eu não vou ter mais como, pelo menos por um tempo, editar os vídeos, que é juntar um no outro e inverter, porque quando eu gravo fica de cabeça para baixo. Então, para facilitar a minha vida e para ter vídeo no canal, eu vou ter que gravar agora nessa posição e eu aparecendo, porque não tem outro jeito. Dito isso, a gente vai então começar esse vídeo, né? Vamos fazer o que dá. Vão ser vídeos mais curtos, porque eu só tenho agora exatos 28 minutos para gravar um take único. Então, vou encurtar, de fato. Eu já queria fazer isso há um tempo e nunca conseguia. Agora eu vou ser obrigada a fazer. Então, vamos lá, né? Para não enrolar mais, eu precisava explicar. O vídeo de hoje você vai escolher... No vídeo de hoje, né? Você vai escolher uma mandala. Então, eu tô aqui, vou usar esse oráculo, vou embaralhar, vou tirar 2 cartas e vou te mostrar. E aí você vai escolher. Então, isso vai guiar a forma da mandala, vai guiar a sua escolha. Veja qual te chama a atenção, qual, se precisar, né? Eu sugiro nesse momento, de fato, você pausar o vídeo, olhar bem para cada uma das mandalas e ver qual realmente vai te atrair. Inclusive, é bem interessante você sentir, antes de começar a ouvir o vídeo, ouvir a leitura, sentir por que ela te atraiu. Que sentimentos, que sensações vêm. Grupo 1. E agora, grupo 2. Vamos lá, eu vou tentar... Bom, você já deve ter visto, né, essas cartas em outras leituras, mas vou tentar cobrir aqui. Escolha, faça a sua escolha. Observa qual te atrai. E vou começar com o grupo 1. Deixar a outra aqui. A mandala que saiu para você é a da solitude. Eu sei que eu nunca estou sozinha. Vamos ver qual a mensagem que você precisa ouvir nesse momento em relação a esse tema sobre solitude. Ou, o que me vem, né, já só com essa carta. Ou eu tô falando com pessoas que precisam, que estão passando por, talvez, já algum tempo, se sentindo sós, se sentindo sozinhas. Talvez em questão de relacionamento, não só isso, pode ser solidão, você pode ter várias pessoas ao seu redor e ainda assim se sentir só. Aqui, outra coisa que me vem, uma outra possibilidade, são pessoas que estão nesse processo de olhar mais para si, de alguma forma um pouco mais distantes do mundo, porque precisam mergulhar dentro de si. E um terceiro grupo, e aí eu não tô falando aqui de ou, pode ser tudo isso junto. Terceiro grupo de pessoas que se sentem como se tivessem abandonadas à sorte. Me vem, quando eu leio essa frase, me vem muito uma conexão à ideia, ao sentido da espiritualidade. De você... A frase que essa carta traz, eu sei que eu nunca estou só, é trazer essa compreensão, essa percepção de que sua família espiritual, seus guias, seus mentores, seu anjo da guarda, Deus, não sei como que você prefere chamar a sua egrégora, eles sempre estão ao seu lado. Então, é uma lembrança de que você tem amparo, de que você tem auxílio o tempo inteiro. Vamos ver. Então, qual a mensagem para você do grupo 1? Eu que saio aqui, né, nesse sentido.
6 de paus. Vou agilizar, né? Pra 2 de copas, pra não ficar perdendo tempo mostrando em si as cartas. 8 de copas. De cara, o que a gente tem aqui, a última carta que sai, esse 8 de copas, traz essa ideia de algo que tá ficando pra trás. Vou tirar da minha frente, pra dar pra ler. 8 de copas é a carta do deixar algo pra trás. Eu vejo muito essa sequência de cartas, ela me fala sobre o primeiro grupo que eu citei. Não, volto a dizer, não quer dizer que eu só esteja falando dessa situação, de pessoas que estão se sentindo muito sós. Porque o detalhe é, a carta é solitude e não solidão. Solitude é um estado de contentamento, de a percepção de que eu não estou sozinha, apesar de estar sem ninguém ao meu redor. Talvez aqui sem ninguém significativo, sem uma pessoa com quem eu realmente me conecto, tem uma conexão de alma. Eu posso, como eu disse, ter várias pessoas, estar num grupo muito grande e ainda assim me sentir só, porque não tem ninguém que me entende, que entende a minha alma. E eu acredito que é pra você que eu tô falando, porém todas as outras possibilidades que eu trouxe não são excluídas por conta dessas 3 cartas até aqui, pelo menos. O que eu tenho aqui é a conexão. Quando sai essa carta do 8 de copas, eu fico batendo na mesa com o deck, eu não sei como que fica o áudio pra você aí ouvindo, mas, enfim. Esse 8 de copas, quando ela sai, é como, a sensação que me vem é como se esse período estivesse ficando pra trás, você tá deixando todo esse contexto de solidão pra trás. O 2 de copas traz a parceria, traz a conexão significativa. A primeira carta que sai, que pula aqui na mesa, foi o 6 de paus. É a carta da conquista, da realização. Eu alcanço aquilo que eu mais queria. Essa é a minha impressão que vem aqui. Todo esse período em que eu me senti descolada do todo, do grupo, que eu não encontrava ninguém com quem me conectar de fato, que entendesse, que conseguisse acessar a minha alma. Isso fica pra trás com esse 8 de copas. Tem muita coisa aqui, talvez, muita não sei, mas tem algumas coisas que precisam também ser deixadas pra trás, internamente falando. É uma carta que traz uma ideia de desapegar. É preciso encerrar ciclos. Não é necessariamente a carta da morte, mas é uma carta que fala sobre encerrar ciclo no sentido de isso aqui que eu vivia, às vezes, uma pessoa que eu estava tentando manter na minha vida, eu preciso deixar ir. Eu preciso desapegar disso. Entender que realmente isso não é pra mim. Entender que eu não preciso me contentar com isso que não tá funcionando para que eu me abra para aquilo que faz sentido. Porque isso tá disponível de alguma forma. Me parece, com essas 2 primeiras cartas, que está muito disponível para você. É o momento de você sair do estado de solidão. Para alguns, né? Como talvez eu tenha citado no início, entrar nessa sensação de solitude, de eu tô satisfeita, eu tô contente com a vida que eu tô vivendo, estando só, porque eu sei que eu preciso passar por esse período de desapegando daquilo que não serve para mim, para encontrar aquilo que faz sentido. Então, esse período de solitude, ele é essencial até para eu me reconhecer, para eu saber quem eu sou. Saber o que serve pra mim, o que eu quero, meus valores, tudo isso junto. Então, não é à toa. Esse momento é necessário, mas ele não é o seu lugar. É um lugar interno de reconhecimento do seu espaço sagrado. Mas não é um lugar pra você ficar na sua vida só, isolada, sabe? As 3 cartas seguintes que saem aqui, no fundo ficou 3 de paus. Uma carta que traz uma energia de ir pra vida, ir pro mundo, novos horizontes, novas conexões. Pra mim, isso faz muito sentido aqui. E aí as outras que eu tenho são 6 de espadas. Vou mostrar rápido, talvez não foque, porque tá acabando o tempo. 4 de espadas e 7 de ouros.
Sete de ouros traz uma energia de algo que tá sendo construído, mesmo que nos bastidores, mesmo que você ainda não perceba. Me vem muito forte essa sensação de que você não acredita, talvez, que seja possível. Você pode estar numa situação de, assim, eu olho ao meu redor, eu olho pra minha vida e parece que é isso. Não tem ninguém novo pra eu conhecer, não tem pessoas novas, não tem um novo lugar pra eu ir em que eu possa conhecer pessoas diferentes. É isso. E aqui me vem muito, com esse 7 de ouros como a última carta, me vem muito uma sensação de que você não sabe, mas é aquela coisa de, sabe quando você tem tá virando a esquina, você não sabe o que tá vindo porque você não tá vendo, e isso tá virando a esquina? E eu sigo falando que aqui pra mim não é exatamente uma leitura de relacionamento amoroso, é uma leitura de conexões, de você se sentir pertencendo a um grupo. Então a gente pode estar falando de várias situações, inclusive, como eu falei no início, se a gente está falando de espiritualidade, a gente também pode estar falando de um contexto religioso, ver se faz sentido isso. Mas tudo isso que eu tenho aqui te conduz a esse novo estado interno, para que você reconheça no externo também, depois, aquilo que faz sentido. E aí, essas duas cartas, 6 de espadas, que traz essa energia de algo, né, uma situação que eu deixo para trás, mais uma carta de movimento, mais uma carta de deixar algo para trás, como esse 8 de copas. Algo que fica, aquilo que não é, eu não percebo como algo positivo para mim, eu deixo para trás e me direciono a um novo lugar. É uma carta também que traz, como eu disse, movimento num sentido de as coisas mudando ao seu redor. De repente, alguma coisa acontece que te coloca numa nova rotina, num novo contexto, numa nova situação que você não esperava, você não cogitava essa possibilidade antes, porque realmente não tinha como, mas isso é possível. E o 4, só que isso eu tô falando externo, mas ela é uma carta que fala sobre um movimento interno de você se tranquilizar, de você deixar um estado de confusão, desequilíbrio emocional, principalmente mental e emocional, de você se colocando num estado de mais tranquilidade, para inclusive conseguir perceber que você não tá só, que o que você vive não é solidão. E é o estado desse 4 de espadas. É um estado de aqui a gente tem um ninho. É um descanso necessário. É um momento, é uma situação em que você precisa se recolher para se refazer, para se recuperar. Seja porque você viveu algo que te desestabilizou, ou porque simplesmente é o momento de se reorganizar internamente, fazer limpezas internas, abrir espaço para novos sentimentos, novas pessoas, novas situações, novas conexões. Então, assim como à noite a gente precisa dormir para descansar o corpo e a mente, é isso que você está vivendo agora. Essa situação toda, esse contexto todo de talvez aparentemente solidão, não é. É para esse refazimento. Então, isso dá caminho para esse início da mensagem que eu falei de que é possível e para isso que de fato está aqui sendo organizado para ser mostrado e vivido, principalmente por você. E essa é a sua leitura, é isso que você precisava ouvir agora. Se você quiser, você pode voltar no início, é uma mandala muito bonita, voltar no início da leitura pra... Por que eu tô cobrindo? Não sei. Voltar ou pausar o vídeo agora para olhar para essa mandala, para você sentir ela, absorver essa imagem. As mandalas elas se conectam com o nosso inconsciente, então pode ser interessante para você absorver essa imagem, para que você não se sinta só. E é isso. Essa é a sua leitura, grupo 1. Eu
Deixo sempre o meu contato embaixo dos vídeos, caso você precise de uma confirmação, de uma leitura ou de apoio terapêutico. Eu tenho algumas vagas ainda disponíveis para auxiliar, então fica à vontade para entrar em contato comigo, certo? Grupo 2. Você que escolheu essa mandala. Já fiz tudo rápido, né? Você que escolheu essa mandala. A gente tá falando da inveja. Ela é uma mandala lindíssima. Eu deixei essa sugestão agora no final do segundo grupo, do primeiro grupo, e deixo já aqui pra você. Pausa o vídeo em algum momento, ou volta aqui e pausa o vídeo pra você olhar para essa mandala, absorver essa imagem. Ela tem uma lua aqui no meio, ela é feita de várias estrelas. Ela tem muita energia, ela é uma mandala que pulsa. Essa forma dela é uma forma de pulsar. A ideia que ela traz é a ideia da inveja. E eu vou ler a frase ainda, eu não sei, nem lembro o que está escrito aqui. Mas, quando a gente tem essa energia disponível, a gente pode direcionar ela para a luz e para a sombra. É uma escolha. Então, talvez a gente vá falar nessa leitura aqui, de uma questão de você redirecionar a sua energia. Ao invés de você, por exemplo, a inveja me soa como algo que eu desejo. Eu vejo que o outro tem e eu ainda não tenho. Então, ao invés de ficar focando no que eu não tenho e no que o outro tem, eu foco em como eu posso transformar a minha realidade para que eu tenha isso. Ou, um passo antes, como que eu posso estar satisfeita com a vida que eu tenho, mesmo que eu ainda não tenha isso que eu quero, que eu queria. Veja o que faz sentido para você. Vou ler aqui a frase. Eu sou a mesma que todo mundo, mas com desafios diferentes. É uma ideia de desejar, não ter, talvez, me faz pensar nisso, né? Eu desejo que eu não tivesse tantos problemas, a vida do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, eu queria muito ter a vida do outro, que é muito fácil, que é muito legal, mas a gente nunca sabe os BOs que a pessoa tá vivendo na vida dela, né? Então, aqui, não deseje aquilo que você não conhece. Foque naquilo que você realmente entende, percebe que é o melhor para você, né? Nesse contexto, não vou ficar explicando em cima, mas nesse contexto de não adianta eu desejar o que é do outro, ou ter o que o outro também, ter também o que o outro tem. Mais ou menos por aí. Vamos ver o que a sua mensagem te traz, então. Nesse momento, no vídeo que eu gravo da mesa, eu pausaria e começaria tudo de novo, como eu já fiz diversas vezes. Agora eu vou ter que catar as cartas no chão. Um ótimo exercício de imperfeição, né? Pessoas perfeccionistas que precisam aprender a lidar com aquilo que sai do controle. Enfim, embaralhou bastante. Vamos lá. O que você precisa ouvir nesse momento? Grupo 2. Nesse contexto da inveja, né? A energia que sai aqui pra você. O que a gente tem, a primeira carta é a carta da força. Como eu disse, é essa energia. A força é uma... Aqui nesse tarô, é uma figura só. A mulher é meio leão. A carta tradicional da força normalmente traz uma mulher domando um leão. E é o nosso poder de dominar o nosso ego, de dominar aquilo que existe dentro da gente, que muitas vezes tem o potencial de... Aqui o leão é o rei da floresta, né? Tem o potencial de brilhar ou, pelo viés da sombra, de destruir a gente, de dilacerar a gente.
Então é a força que eu exerço para dominar. Muitas vezes eu sou dominada e geralmente a carta da força, aqui tem um símbolo do infinito. Geralmente ela vem com isso. É uma batalha eterna de luz e sombra, uma dança eterna de luz e sombra, em que eu preciso dominar, não me permitir ser dominada, e essa força atuando. Então, falando de controle, não é necessariamente uma questão de você ter autocontrole, se controlar para não fazer, é para se perceber. O quanto você tá, muitas vezes, agindo sem consciência, nesse sentido do que eu falei sobre essa ideia de inveja. Eu desejo o que é do outro. Eu quero aquilo que eu acho que o outro tá vivendo, sem saber exatamente como é a vida dessa pessoa, na real. E o quanto eu posso não perder tempo olhando pro lado, olhando pra grama do vizinho, mas cultivando a minha. Para que ela seja exatamente como eu gostaria que fosse. É nesse sentido. Na sequência, né, saiu a carta da força, a rainha de ouros e os amantes. Aqui, os amantes, ele é uma carta que traz a energia puramente aqui da escolha. É o que eu escolho. Deixar-me dominar. O que eu escolho fazer com isso que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, porque tudo é válido. Tudo, como a gente diz, né, sistemicamente, tudo tá a serviço. Então, eu vou seguir usando esse termo porque é a palavra que sai aqui. Mas podem ser outros sentimentos. O quanto eu permito que essa inveja me domine, que essa inveja não me possibilite ver a realidade como ela é. A outra carta que sai aqui junto da força, né? A gente tá falando de escolha, a escolha que eu faço, do que eu faço com essa energia, inclusive, como eu falei no início. Mas a força com a rainha de ouros, a gente tá falando de poder. Muito poder. Então, independente de ser inveja ou não, a palavra de fato, que é o sentimento, que você pode ouvir isso e falar, mas eu não sinto inveja de nada e de ninguém. Não se identifica, né? Pode ser um mecanismo do ego de fazer acreditar que você não é isso. Você é um ser de luz maravilhoso, que não tem defeitos, perfeito, sem defeitos. Então não vai sentir inveja, mas inconscientemente você sente. Em algum contexto, em alguma situação. Mas mesmo então que não seja isso, pode ser outro sentimento. E o tempo inteiro aqui a gente está falando, né, sobre o poder que você tem de pegar essa energia, de pegar a energia depositada nessa situação. Eu tento às vezes não falar, mas acaba vindo, e aí eu não tenho muito mais outra palavra para substituir. A gente está falando de complexos energizados. Então, o poder que você tem de pegar essa energia que está ativando esse complexo e direcionar ela para outra área. Uma área criativa. Uma área em que eu uso isso para construir algo. Em que eu uso isso para perceber, talvez, essa construção, a gente abstratamente falando, de o quanto eu vou me dedicar às minhas realizações, ao invés de me dedicar a lamentar por tudo que eu não tenho. Nesse sentido, né, como eu falei no início. Vamos ver o que mais aqui? Vou tirar mais cartas para trazer um maior contexto. Primeira que saiu... saíram 4. Ficou uma por baixo da outra. Vou aceitar. O mundo. Pajem de ouros. Com a lua por trás. Ficou escondido. E o 9 de espadas. O mundo, ele traz uma ideia. O mundo com pajem de ouros é um reinício. É uma situação de
novas oportunidades. Isso aqui, a partir do momento que eu faço essa escolha de agora eu vou usar a minha energia para construir algo, não para me destruir, porque quando eu alimento esses sentimentos da falta, do negativo e tudo mais, eu tô me destruindo. Quando eu viro a chave para entender que eu posso e eu, na verdade, preciso fazer esse movimento, essas novas oportunidades se abrem. Isso tudo fica para trás no sentido do mundo, né, do encerramento de ciclo. Eu entendo, eu compreendo, porque não é só vou criar um novo personagem, vou ter atitudes diferentes. Eu entendo por que isso me destrói. E aí eu escolho fazer diferente. Porque assim eu não repito esse padrão lá na frente. É assim que eu quebro o padrão. De fato. Porque muitas vezes a gente acha que tá rompendo padrões e de repente lá na frente começa a fazer tudo de novo. Porque foi feito a partir de uma camada mais superficial. Tem mais por baixo. Então aqui é, de fato, uma oportunidade de você viver um novo contexto. A partir dessa nova ótica, desse novo olhar para a vida. A lua, que saiu embaixo desse pajem, a lua sempre traz uma ideia do inconsciente. Aquilo que está inconsciente, aquilo que está muito profundo, como eu acabei de dizer. Às vezes, você pode ser uma pessoa até muito espiritualizada, por exemplo, que fala assim, mas eu já passei por todas essas coisas, eu já superei tudo isso, já trabalhei muito a minha sombra, então hoje eu não tenho mais inveja de nada. Aqui, a sua leitura talvez te diga, se você se reconhece nesse lugar, pode ser, não vou bater martelo para nada, né? Pode ser que existam camadas inconscientes muito mais profundas do que você até agora acessou, que ainda guardam algo que se conecta a isso. Então, ego faz sempre a gente acreditar que a gente chegou lá, que a gente conseguiu, que a gente superou, que a gente se transformou. Mas, não quer dizer que isso não aconteça, mas o ego, ele sempre tem a visão limitada. Ele não é o todo. Ele não é o dono de tudo que nós somos. Ele é uma parte, ele é a parte consciente, é a parte funcional. Mas tem várias outras agindo. Tem várias, essa energia aqui, a sua energia psíquica, ela está em vários contextos, muitos deles inconscientes. Então, o que a sua leitura fala tem algo talvez que ainda está aí escondido, que precisa ser trabalhado, identificado, para que você faça essa escolha de para onde eu direciono essa energia a partir daqui. Não sei porque eu precisava falar isso, mas essa é a mensagem que vem. O principal aqui, bom, não falei muito do... o tempo tá acabando. O 9 de espadas é uma energia de você sair do conflito. Aqui, nesse contexto. É o momento de você sair do conflito. Para que você, mesmo que ele seja inconsciente, para que você traga realmente esse poder que eu falei no início. Então, é isso. Essa é a mensagem. Eu acho que já não deu mais tempo. Mas, enfim, é isso.